Que tipo de igreja, que tipo de comunidade, que tipo de pessoa Deus sente prazer ou se diverte em impulsionar? Primeiro lugar, pode anotar, Deus impulsiona quem acredita ou quem confia que o resultado da equação Deus mais um é igual à maioria. Pode acreditar, anote. Vocês estão olhando para mim assim muito sério, relaxa aí. Queremos ser impulsionados pelo Senhor. Primeiro momento, eu já disse para você que o Senhor impulsiona, não levando em consideração o passado ou o presente, mas olhando para o futuro. Deus usa gente simples, mas no primeiro momento, olhando para esse texto, eu acredito que uma comunidade que Deus sente prazer em impulsionar é uma comunidade que acredita que o resultado da equação Deus mais um é igual à maioria. Olha para cá, por favor. A matemática divina é completamente diferente da matemática utilizada por todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Nós nos sentimos impressionados com, olha para cá, nós nos sentimos impressionados com a dimensão dos desafios. Nós ficamos de alguma forma amedrontados ou de alguma forma nos sentindo inferiorizados diante dos desafios, mas Deus não age assim. No cálculo divino, um pequeno garoto com algumas pedras no seu brinquedo de estimação se torna suficientemente capaz de fazer um gigante desabar. Deus sempre vai usar uma comunidade ou alguém que acredita que o resultado da equação Deus mais um é igual à maioria. Davi acreditava nessa equação. Os irmãos de Davi não, e nem Saul. Interessante, irmão caçula sofre. Eu não sei se você é irmão caçula, eu sou filho único, mas o irmão caçula sofre. O Davi vai visitar os irmãos, vai fazer um favor, e quando chega lá, o irmão mais velho olha para ele e diz assim: o que você veio fazer aqui? É terrível isso, né? Por quê? Porque na cabeça de Eliabe, Davi era apenas um garoto. Mas na cabeça de Davi mais Deus era igual à maioria. Nossa, estão tão animados. Davi acreditava nessa equação. Disposto a fazer o que nenhum outro guerreiro em Israel se atreveu a fazer. A Bíblia diz que Davi, ao se aproximar do filisteu Golias, Davi pegou o seu cajado no riacho, escolheu 5 pedras lisas, guardou na sua bolsa junto com a sua tiradeira e acreditou que Deus mais um é igual à maioria. Interessante. A cabeça de Davi era diferente. Aquele desaforado gigante, ele gritava dizendo assim: tem homem aí? E cheio de homem. Inclusive Eliabe, forte, marombeiro, mas ficava quietinho. E Davi, ouvindo aquela afronta, aquele desaforado gigante, Davi acreditava que, apesar de Golias ser grande, Davi acreditava na matemática divina. Deus mais um é igual. Quando aquele desaforado gigante olhou para aquele menino, ele olhou com desprezo. Até porque, segundo os analíticos veterotestamentários, só o escudo ou a lança que Golias tinha em sua mão era correspondente ao peso de Davi. Davi foi olhado com desprezo por Golias. Golias olhou aquele menino franzino. Ao som das afrontas de Golias, Davi, convicto da matemática divina, Davi reagiu dizendo o seguinte: você vem contra mim com espada, versículo 45. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou, entregará você nas minhas mãos. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: Golias, você tem tamanho, mas de matemática você não entende. Na verdade, Golias, Saul descreveu bem você para mim, disse que você é guerreiro desde a sua juventude, mas você não participou na aula da matemática na escola de Deus. É como se Davi olhasse para Golias e dissesse o seguinte: Golias, você tem tamanho, tamanho não é documento, porque
e o meu Deus, juntos somos a maioria, e se somos a maioria, nos tornamos invencíveis. Golias, você pode entender de briga de rua, mas eu entendo de matemática divina, e na matemática divina, eu e Deus somos a maioria. Sabe, é como se Davi olhasse para Golias e dissesse: Golias, porque eu e o Senhor somos a maioria, você pode ser maior, mas hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. E outra coisa, eu matarei você, cortarei a sua cabeça, pois a batalha é do Senhor. Sabe, é como se Davi dissesse: eu e o meu Deus somos a maioria. Que tipo de igreja Deus impulsiona, pastor? A igreja que acredita que ela e Deus é a maioria. Interessante, de quando em vez eu fico olhando para algumas igrejas e fico me questionando se de fato elas acreditam no poder do Deus que elas servem. Porque, meu irmão, quando se trata de fazermos a obra de Deus, pega isso aqui, por favor. Quando se trata de fazermos a obra de Deus e realizarmos os propósitos de Deus, a pergunta não é o que podemos fazer, a pergunta é o que Deus deseja fazer. Eu vou repetir. Quando se trata de fazer algo para Deus e no poder de Deus, para a glória de Deus, a pergunta não é o que eu posso, a pergunta não é o que nós podemos, a pergunta é o que Deus deseja. Porque se Deus desejar, vai acontecer. É sério. Não, eu estou dizendo, é verdade. A Bíblia diz: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia diz que o coração do homem faz o plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Na verdade, a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém poderá impedir. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ô irmão, se tratando de projeto divino, a questão não é o que podemos, a questão é o que Deus deseja. Porque se Deus desejar, vai acontecer. Essa é a matemática de Deus. Foi assim com Davi. Davi acreditou nisso. Porque confiamos no poder de Deus, nenhuma dificuldade, por maior que seja, poderá nos intimidar. Foi assim com Davi. Davi acreditava que ele mais Deus era a maioria. Foi assim com Gideão. Midianitas, amalequitas, queimando os trigos, devastando as plantações. 32 mil homens, restaram 300 homens. Mas, mesmo diante da multidão dos midianitas, Gideão foi capaz de acreditar que eu, mais Deus, somos a maioria. Foi assim, por exemplo, com o profeta Elias. Não apenas quando esteve diante dos 450 profetas de Baal, mas também quando esteve diante dos 400 profetas de Azerá. Profetas que comiam na mesa de Jezabel. Elias precisou acreditar que ele, mais Deus, é igual. Foi assim com o profeta Eliseu. A cidade cercada, o rei da Síria manda que Eliseu, ou pede que Eliseu fosse identificado, para que Eliseu não apenas fosse alcançado, mas exterminado. E a Bíblia diz que quando Eliseu se viu cercado pelo exército inimigo, informado pelo seu servo, Eliseu precisou se remeter ou ser remetido para a matemática divina de que ele e Deus é igual. Eliseu, a cidade está rodeada de carros, cavalos e cavaleiros. Qual foi a resposta de Eliseu para o seu servo? Levante os olhos, comece a visualizar se você enxerga alguma coisa diferente nos montes. O resultado da equação foi: a cidade continua cercada de carros, cavalos e cavaleiros, mas os montes existem carros, cavalos e cavaleiros de fogo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Que tipo de igreja Deus impulsiona? Se vocês desejam ser impulsionados para o próximo ciclo, vocês precisarão fazer o dever de casa. E o homework é acreditar que a matemática de Deus é diferente da nossa. Na matemática de Deus, Deus mais um é igual à maioria.
pode ter Golias, podem ter filisteus, podem ter incircuncisos, não tem problema. Podemos ser pequenos, franzinos. Se Deus desejar fazer, eu e Deus somos a maioria.